tema da minha palestra é Consultor Ambiental 5.0, né? E como é que a IA está redefinindo o mercado. Eu juro para vocês que eu tinha uma palestra muito mais técnica para fazer, e aí eu vim refletindo um pouco ao longo das últimas semanas e pensei, não, vamos talvez mudar um pouco, para a gente ir avançando, ou seja, né, a gente entendendo algumas coisas. Mas vamos lá. Perguntinha para vocês. Você abandonaria o maior navio do mundo e entraria num bote? Imagina a seguinte situação. 14 de abril de 1912, 11h40 da noite, e aí, simplesmente, acontece algo inesperado. As pessoas estavam no navio dito mais seguro do mundo, que nunca ia afundar, e o pior aconteceu. Só o que aconteceu? No meio do caminho, tinha uma galera que estava jantando no quentinho, né? Porque a gente sabe que o Titanic colidiu com o iceberg e demorou até as pessoas perceberem que aquilo ali ia dar um baita problemão. Só que na metade do caminho, embora, não vou nem entrar se tinha mais bote, menos bote, na metade do caminho, muita gente sequer acreditou que ele ia afundar, mesmo ele afundando. Estava lá os violinistas, né? Tocando violoncelo e violino, enquanto o navio estava afundando. Porque quem em sã consciência ia acreditar que aquele navio, que nunca ia afundar, ia afundar. E ia entrar num botezinho de madeira no meio do Atlântico Norte, num frio do caramba? Não, eu não vou entrar. Muita gente escolheu não entrar. A verdade, galera, é que o nosso mercado e todos os outros mudaram. A gente acabou de colidir com um baita de um iceberg. E esse iceberg é a inteligência artificial. A bem verdade é que não tem como a gente pensar de outra forma daqui para frente. Porque talvez o perigo não é a própria IA. A gente não pode tratar a IA como um perigo. Não, mas a gente precisa mudar a forma como a gente pensa. É muito louco. Porque até eu faço um paralelo dizendo que por muitos anos a gente estava aprendendo até a usar o Google, né? E aí agora que a gente aprendeu a usar, a gente tem que fazer tudo diferente. Então é sobre a gente realmente... Quem aqui é consultor ambiental? Quem trabalha em consultoria ambiental? Quem é engenheiro ambiental? Tá, só para a gente... Quem é biólogo? Tem algum biólogo aqui? Tá bom. Então, ao final dessa palestra, a ideia é que a gente consiga passar para vocês, né, uma forma de trabalhar de forma mais segura, trabalhar de forma mais ágil e trabalhar de forma mais lucrativa. Esse último aqui, às vezes, a galera esquece, né? Principalmente a nossa galera do ambiental. Esquece a importância de ser mais lucrativo. E esse é um dos nossos objetivos aqui. Falando um pouquinho só da minha história, rapidinho, não vou entrar em muito detalhe aqui, né? O Henrique contou meu currículo todo ali, podia até ter dado uma resumida, Henrique. Eu fui um cara que sofri bastante bullying na escola, né? Vocês podem ver, imagina, com 4, 5 anos, tampão, óculos, então assim, sobrevivi, né? Em 2007 eu vendia cerveja na praia para conseguir fazer as minhas coisas e tudo mais. Desde então muita coisa aconteceu. Palestrei no Congresso Mundial da Água, fechamos acordo com a ONU na campanha Clean Seas, na época que eu fui superintendente de órgão ambiental, dei entrevista no Jornal Nacional falando sobre microplástico, tive a oportunidade, eu não faço cara de normal, porque isso mudou boa parte da minha vida e até conecta com o que eu estou trazendo aqui. Tive a oportunidade de palestrar no MIT. E em 2018 essa era a minha mesa dentro do órgão ambiental. E a gente implementou a digitalização na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, que é a segunda maior economia do estado, para quem não conhece. Mas essa era a minha mesa absolutamente todos os dias, com pareceres técnicos e relatórios e licenças para que eu analisasse e assinasse. Legal, né? Imagina a responsabilidade, né? E aí a gente implementou a digitalização. Só que ainda, sim, eu tenho a sensação de que a área ambiental parece que ela está na idade da caverna ainda.
Todas as áreas evoluíram e a nossa área ainda fica com o resto, parece, né? Usa esse software aqui que é o resto Não é para ambiental, né? Mas dá para usar. E aí quando eu voltei do MIT, na verdade, eu comecei a refletir mais sobre isso. E aí que eu entendi, cara, ninguém faz nada para a nossa área. Né? E lá, aquilo lá, não sei se alguns de vocês tiveram a oportunidade, aquilo lá respira tecnologia. Né? Parece que aquilo lá tá no ar a tecnologia. Né? E eu voltei muito encucado. Eu sou um cara, pessoal, zero tech. Zero. Sempre odiei programação, odiei código, me achava um imbecil para programação. E eu voltei e pensei assim, cara, eu vou fazer alguma coisa ligada à tecnologia. E aí entrei no doutorado, e aí que surgiu a tese, e aí isso aí aconteceu bem na fase onde foi liberada a primeira versão lá do ChatGPT, e eu fui para cima, para tentar usar. E aí eu pensei, que bicho é esse, né? Até que eu comecei a entender o quê? Que eu estava codando em Python para resolver problemas do meu dia a dia da consultoria ambiental. Em Python. Então hoje a gente roda estudo de autodepuração, roda algumas modelagens, tudo em Python. E ainda assim eu não sei programar. Mas as coisas funcionam. E somado tudo isso, né, a gente sabe que no âmbito ambiental, licenciamento ambiental, a gente precisa fazer uma meia-culpa, né? A gente tem uma publicação do Ministério do Meio Ambiente que fala que a qualidade dos estudos ambientais ela tem relação direta com a demora na expedição das licenças. É lógico, eu não vou entrar no mérito do sucateamento de órgãos ambientais, etc. e tal. Isso é fato, é notório, e isso, infelizmente, é a realidade brasileira dos serviços públicos, né? Eles são ruins, infelizmente, a gente precisa falar a verdade. Mas não é só isso que atrasa muitas vezes o licenciamento ambiental, que atrasa o dia a dia dos órgãos ambientais. A qualidade dos estudos ambientais também. E aí, diante desse cenário, aí, atuando esse tempo todo, tendo passado dos dois lados do balcão, a gente rodou uma pesquisa, entendeu que 65% dos consultores ambientais, dos profissionais ambientais, são autônomos, estão sobrecarregados, se sentem, não recebem muitas vezes formação para atuar, e aqui eu vou falar dentro do licenciamento ambiental. Não existe faculdade de licenciamento ambiental. Né? Todo mundo vai meio que aprendendo na marra ali, apanhando de um lado, apanhando do outro. Né? E isso é muito desgastante e a gente ainda precisa lidar, e aí independente se você é consultor ou não, com a legislação ambiental mais complexa do planeta. Não existe outro país que tenha uma legislação ambiental tão complexa como a nossa. A gente tem várias regras e várias normas em vários âmbitos da federação. Então você pode ter uma norma federal, uma estadual, uma municipal, uma resolução do Conselho Municipal de Meio Ambiente que contraria muitas vezes uma norma federal. Isso aqui é um manicômio legal. Bom, então temos aí um monte de problema para resolver. E aí foi dentro desse cenário, eu não vou entrar nesse papo agora, mas é que nasceu o Sabiá, que é uma plataforma, uma infraestrutura de inteligência artificial voltada ao profissional ambiental. Basicamente é isso. A gente vai ver alguma coisa dele mais para frente, mas eu não quero perder tanto tempo aqui nele. Porque eu não vim aqui para falar da ferramenta, né, em si. Né? A ideia aqui realmente, como eu botei aqui, fazer um convite, né, para vocês olharem para o trabalho de vocês. Se vocês já estão aqui, vocês já estão fazendo isso. Né? Olhar para o trabalho de vocês, para o dia a dia de vocês na área ambiental e pensar de um jeito diferente. Porque eu posso dizer para vocês, pessoal, hoje a gente tem dentro da base do Sabiá mais de 2.000 profissionais que estão lá cadastrados. É muito pouca gente frente ao tamanho do nosso universo de profissionais ambientais. E mesmo daqueles que estão lá, aqueles que usam efetivamente inteligência artificial no seu dia a dia e que se apropriaram e que se engajaram na tecnologia ainda são muito poucos. E aí eu trouxe para vocês aqui, para que vocês tentem se identificar onde que vocês estão nesse momento. Porque para a gente saber aonde é que a gente vai, a gente tem que saber onde é que a gente está, né? Eu quando fui pegar o Uber para vir para cá, olhei no mapa, bom, estou aqui, então tá, eu vou para lá. Então talvez alguns de vocês vão estar em um desses estágios aqui. E aí você entendendo esse estágio, aí o nosso objetivo aqui vai ser que vocês entendam o estágio que vocês estão. Entendendo o estágio que vocês estão. Qual que é o problema de ficar ali nesse estágio? E como que você faz para sair desse estágio? Né? Porque a gente precisa saber onde é que está, para onde é que vai e como que faz para ir lá. Né? Então eu separei, né, a trilha do consultor ambiental 5.0
em 4 pedaços, né? Na verdade, em 4 tipos de estágios, ou seja, em 4 momentos onde o profissional, né? Eu sempre vou tratar como consultor ambiental, mas entendam como profissional ambiental, profissional que atua na área ambiental. Vai valer para qualquer um. A gente tem o primeiro cara, que é o consultor artesanal. Esse cara, talvez alguns de vocês vão se identificar, né? É aquele que o conhecimento está todo nele, só nele, tudo depende dele, né? Pesquisa, preocupação com a equipe, fazer revisão, fazer cálculo, tomar decisão, lidar com o cliente, está tudo com ele. E ele não usa nenhuma ferramenta tecnológica com inteligência artificial ainda. Ele está lá, ele está em planilha, ele até está usando algum software específico, né? Ele aprendeu lá com o Henrique a fazer mapa, né, Henrique? Mas esse cara está aqui, ele ainda é um artesão. E sabe o que é o mais louco do artesão? O artesão, muitas vezes, ele quer ficar como artesão, né? Porque ele vê a obra-prima dele ali, né? Eu passei por isso. Eu sou um cara que eu gosto de escrever. E aí, quando a IA começou a escrever para mim, eu disse, legal, mas não fica tão bom quanto o meu texto. Não, tá com muito vício, tá com muito travessão, tira esses travessão. Não é bem assim, e tal. Então, o artesão, ele acaba criando uma paixão por aquilo que ele produz, é a obra-prima dele. Só que na prática, qual que é o nosso papel como profissional ambiental? Cara, é coletar dado, é ir a campo, é entender, é conectar os pontos. Não é escrever, sinto muito. Não que a gente não precise saber escrever, não me entendam mal. Mas, às vezes, a gente gasta mais energia em algo que não vai mudar o ponteiro. Aí, às vezes, você está deixando de ir a campo porque eu tenho que terminar de escrever esse relatório. Porra, tem que ir a campo, cara. É lá que está acontecendo a coisa. Esse é o artesão, né? Ele se sente seguro porque ele consegue dar conta de tudo. Está sempre na correria, mas ele consegue dar conta de tudo, ou pelo menos ele acha, né? Só que ele não é ágil, e aí o lucro depende da capacidade de tempo dele. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então, a lucratividade dele, e convenhamos, a gente como prestador de serviço, não vamos se enganar, o que a gente mais faz é vender o nosso tempo. Todo mundo que paga para a gente, ele paga para consumir um pedaço do nosso tempo. E aí a gente tem uma segunda fase, né? Quer dizer, o cara, ele é artesão e aí ele pensa, não, ok, eu vou entrar nesse mundo da IA, vou entender, vou fazer a minha conta aqui no ChatGPT. E aí ele começa a entrar no Instagram e nas redes sociais e no LinkedIn, e aí ele começa a ver que as pessoas estão usando e estão postando e estão animadas, e aí ele se anima também, ele faz a conta dele no ChatGPT, e aí ele começa a perceber que muitas vezes uma resposta bonita, ela é diferente de uma resposta correta. E ele começa a se decepcionar. Só que ele está usando o ChatGPT pago, quer dizer, gratuito. Ele nem está usando o pago ainda. E aí vem um amigo dele e fala o seguinte, não, agora é o Cloud agora vai, o Cloud é melhor. Aí ele vai para o Cloud. Aí vem mais uma reportagem, não, agora lançaram o Kimi lá na China, tá, vamos para o Kimi. E aí o cara fica nessa, para um lado, para o outro, de IA para IA, sem saber, meio perdido, no fim das contas ele acaba virando quase que um bobo da corte da IA. Eu fui esse cara, né? Isso aqui não é pejorativo, eu fui porque qual que é melhor e tal, e no fim das contas o problema é que a IA ainda você está usando, você está brincando. Esse cara aqui, ele está ainda brincando de usar a IA, infelizmente. Então os prompts e os comandos são ruins, né? Por que eu digo que são ruins? Existe uma metodologia, não trouxe aqui, né, mas vocês podem anotar, existe uma metodologia liberada pelo um dos presidentes da OpenAI. E essa metodologia, eu tropicalizei ela, eu chamei de metodologia 4 Cs do bom prompt. O primeiro C é o contexto, ou seja, você precisa contextualizar, e quanto mais contexto, melhor. O que você está fazendo, o que você quer, qual que é o cenário, como que ele deve se comportar, etc. e tal. Todo mundo aprendeu bem isso já, talvez, né? Começou a usar, já entendeu, todo mundo fala do contexto. Só que as pessoas esquecem dos outros 3 Cs. O segundo C é característica. O que eu chamo de característica? Dados de entrada. Você precisa colocar dados de entrada. A IA, ela alucina, principalmente uma IA não treinada, uma IA não especialista, ela alucina, você precisa colocar dado de entrada. Então você vai precisar trazer informações que você lá mapeou, informações do campo, muitas vezes são informações de documentos do teu cliente, do empreendimento,
você precisa alimentar com as características. O outro C é o cuidado. Como assim cuidado, Vitor? Você precisa botar as condições de contorno. Então, cuidado para não ser ambientalista. É um cuidado que eu boto. Por quê? Você faz ideia por quê? Vocês estão meio tímidos, hein? Fazer a interação. Porque na prática, pessoal, a produção acadêmica ela tem viés ambientalista. O que é produzido na internet tem viés ambientalista. E eu, sinceramente, eu não quero que a resposta da minha IA seja, não, porque isso vai ser super sustentável, isso vai ser excelente. Você já deve ter visto o ChatGPT fazer isso com vocês. Nossa, que boa ideia, Maria. Isso vai ser super sustentável. Eu não quero que ele faça isso, eu quero que ele seja reto, atento aos dados que eu passei, atento às características. E o outro C é o comando. Então a gente tem contexto, característica, comando e cuidado. Eu acabei invertendo, eu prefiro que vocês coloquem o comando. O que é o comando, Vitor? Qual que é a ordem? Até se dá um corte legal, assim, que é o que eu falo assim, é a hora que tu pega o chicote e tu dá o comando. Eu quero um relatório, eu quero que você analise, eu quero que você faça o quê? O comando precisa estar claro. Tá? São 4 Cs do prompt para vocês não esquecerem, para vocês fazerem um bom prompt. Só que não basta só isso, tá? Principalmente aí aqui eu tô chegando aqui nesse cara e melhorando o dia a dia de trabalho dele. Tem alguns princípios que vocês também devem anotar aí. Um dos princípios que a maioria erra quando você está aqui nesse mundo é um princípio que eu chamo de fatiar a pizza. Como assim, Vitor? Fatiar a pizza? Você não come uma pizza inteira, você come uma pizza em pedaço. Quando você vai aprender qualquer coisa, você também aprende em pedaços. Você vai fazer a faculdade lá de engenharia ambiental, você tem lá a tua grade curricular, tudo separado em pedaços. E por que quando você chega lá no ChatGPT, você quer dizer assim, ChatGPT, faz para mim um relatório de acompanhamento dos efluentes. Fim. Cara, vai vir uma merda o resultado. Desculpa a palavra. Às vezes eu falo palavrão. Tá? Vai vir muito ruim. Por quê? Porque você não respeitou os 4 Cs do prompt, você não respeitou o princípio fundamental de fatiar em etapas. Porque existe uma coisa chamada janela de contexto. Já ouviram falar desse termo? Janela de contexto? Que basicamente é a capacidade que ela tem de absorver a informação que tu coloca. E ela é limitada. Então, se eu dou uma janela de contexto muito grande, ou um serviço, um trabalho muito amplo, ela vai fazer o que ela bem entende, vai alucinar pra caramba, vai inventar dado, vai inventar lei. Outra coisa para vocês anotarem, IA não é oráculo. Não adianta chegar lá para IA, e quando eu estou falando de IA, pessoal, assim, sempre eu estou associando aquilo que está na palma da nossa mão. Então eu estou falando do cloud, eu estou falando do ChatGPT, como IAs generativas ali de chats. Então, não é oráculo. Por quê? Porque ela não recebeu o treinamento adequado. Até a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente, eu estou até antecipando. Vocês vão ver, vocês vão se assustar, quem não conhece ainda, da origem da informação, aonde que o ChatGPT e o Cloud aprenderam. Mas vamos lá. Bom, esse cara aqui é o cara que faz essas perguntas soltas. Acabei fugindo um pouquinho aqui do que era, mas acho que é importante vocês terem clareza nesse aprendizado dos prompts e do conceito fundamental de fatiar a pizza. A gente tem vários outros conceitos fundamentais, o contexto é um deles, eu chamo que o contexto é rei, que é outro princípio fundamental que a gente não pode ser bipolar, ou seja, eu não posso numa mesma janela de conversa eu estar falando de PGRS, daqui a pouco eu vou falar de efluente, eu não posso ser bipolar nesse ponto, porque a bem verdade é que a IA ela apenas representa a forma como a gente se comporta. Então, se a gente entender como o ser humano se comporta, a gente entende um pouco melhor como a IA funciona. E aí vem o próximo estágio, que eu chamo de consultor aumentado. Bom, o que é o consultor aumentado? O consultor aumentado é o cara que já entendeu, ele já não quer mais ser o bobo da corte, ele já foi um artesão, ele não é mais.
né? Mas ele carrega a bagagem do artesão, né? E isso é fundamental. Talvez a inteligência artificial ela seja a primeira ferramenta tecnológica onde os mais experientes e os que têm maior domínio de conhecimento conseguem explorar melhor. E é até bem curioso, porque lá no Sabiá eu comecei a perceber isso. A gente tem vários usuários e assinantes que são 50 a mais, 60 a mais. Por quê? Tem conhecimento pra cacete. A hora que esse cara pega IA, ele destrói, porque tem muito conhecimento, né? Ou seja, você consegue ter a validação em tempo real se ela está fazendo certo, se ela não está fazendo certo, porque, afinal de contas, de quem que é a RT no final? É nossa. E aí esse é o cara que ele consegue fazer mais rápido, né? Como que ele consegue fazer mais rápido? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Esse aqui é dentro do Sabiá. Então, no Sabiá a gente tem uma ferramenta para a produção de estudos ambientais, que esse cara está usando, ele foi lá e ele faz o trabalho que ele sabe fazer melhor. Foi a campo, coletou dados, entendeu o empreendimento, botou no formulário e aí a IA rodou. Não vai alucinar, é impossível alucinar aqui. Por quê? O dado é meu, eu coletei o dado, né? Eu, profissional ambiental, coletei o dado. Ela não vai alucinar. O que ela vai fazer? Ela vai escrever de uma forma bonita, de uma forma clara, de uma forma que o técnico do órgão ambiental entenda e vai organizar as informações no final ainda para ficar ainda mais fácil para ele entender. Literalmente vai desenhar. Então, esse consultor aumentado é o cara que consegue... Quanto tempo demoraria para fazer, né, esse texto aqui? Ah, Vitor, mas eu uso um modelo. Já deve ter se fudido no modelo desse aí. Estou falando palavra, não, desculpa. Por quê? Porque ficou o nomezinho da outra cidade, o nomezinho do outro empreendimento, o solo do outro empreendimento. Não adianta, o nosso cérebro chega uma hora, ele vai deixar passar. Não tem como. Não conheço ninguém que em algum momento não deixou passar. Puta, isso era do outro cliente, caramba. Não vai acontecer. Outro ponto, esse é o cara que faz melhor, gente. A IA está aí para ajudar a gente a fazer melhor. Não para fazer só pela gente. Até me perguntaram antes ali, o consultor ambiental vai ser substituído, o profissional ambiental vai ser substituído pela IA. De jeito nenhum. Agora, aquele cara que é um jargão já bem conhecido, agora o cara que usa a IA a seu favor, esse vai substituir certamente o cara que não usa. A gente está vivendo uma nova largada, não sei se vocês já perceberam isso, né? Há pouco tempo atrás, o cara que tinha uma empresa na área ambiental há 10 anos, cara, era muito difícil você alcançar o resultado desse cara. Hoje não é mais. Né? E eu falo com propriedade para vocês, porque assim, eu atuo há 17 anos nessa área, eu tenho uma empresa... Desde 2023 eu fui servidor público, saí, montei a empresa e a gente vem alcançando resultados cada vez mais expressivos. Para vocês terem uma ideia, mês passado a gente dobrou o faturamento do ano passado inteiro. E isso eu estou falando da consultoria ambiental, eu nem estou falando, né, da outra empresa que é o Sabiá. Mas vamos lá, fazer melhor. O que é fazer melhor? Você tem a ferramenta que pode hoje te ajudar a revisar o que você faz. Né? Então até... Esse exemplo aqui é então a gente tem lá, por exemplo, um revisor de estudo ambiental. Vai lá, sobe o estudo ambiental, eu peguei já o modelo aqui para facilitar aqui na nossa apresentação, e ele vai lá e vai revisar para ti. Para ver o quê? Para ver aquilo que muitas vezes o teu olho não consegue enxergar, porque o nosso cérebro também ele fica viciado quando a gente produz o nosso próprio documento. A gente não enxerga. Você vai passar o olho, né? Alguém vai ver e dizer, puta, é verdade, cara. Tá, tem esse negócio aí. Então olha só que legal. É que ele vai lá e ele pega, atendido parcialmente. Por que foi atendido? O empreendedor deverá fornecer estimativa detalhada da geração de efluentes. Não tinha isso no estudo. Aí a IA pegou. Treinou, está treinada, pegou, captou. Bom, a gente já... Uma revisão que demoraria um tempo maior, foi economizado tempo. Né? Uma revisão que às vezes não aconteceria, porque esse é o ponto. Né? Tá todo mundo na correria. Né? Então, às vezes, aquela última revisão, não, já dei uma olhada, tal, foi para frente. Então, fazer melhor. Né? E quando você faz melhor, teu cliente te valoriza, né? Ou se você trabalha para alguma outra empresa, o teu chefe te valoriza, a empresa vai te valorizar mais e, naturalmente, isso vai repercutir lá em mais dinheiro no bolso. E aí, aqui para mim é a mágica acontecendo. Como é que eu estou de tempo aí? Tá. Que isso aqui fez eu me apaixonar pela inteligência artificial. Fazer aquilo que a gente não faz. Levanta a mão quem é engenheiro ambiental. Tá. Quem de vocês faz modelagem de alagamento?
Quem de vocês faz estudo de autodepuração? 1, 2. Acho que levantaram uns 10 aqui, né? Quem de vocês faz modelagem atmosférica? Todo mundo que é engenheiro ambiental viu isso na graduação, não viu? Tudo isso. Viu autodepuração, viu modelagem, viu drenagem. Por que a gente não trabalha com isso? Porque a gente tem medo. É verdade, eu falo por mim. A gente tem medo de errar. A gente tem medo de aprender. A gente não quer perder o tempo porque a gente precisa reaprender. Né? E hoje a gente está diante da possibilidade, porque a bagagem está aqui, eu digo que o aplicativo está instalado muitas vezes já. Você tem uma bagagem para entender sobre estudo de autodepuração, né? Qual que são os princípios, os fundamentos, qual que é a lógica daquilo ali. E se você não lembrar muito bem, basta você dar uma lida em algum texto que fale sobre isso e você vai já recapitular. Porra, mas agora fazer a modelagem, fazer os cálculos, utilizar os softwares e tal, putz, aí eu fico inseguro. Aí eu acho que eu tenho que ir para um curso. E é importante muitas vezes. Mas fazer o que ainda não faz, por exemplo aqui, a gente tem lá um agente que é treinado em RecRas para modelagem. E na teoria isso é muito bonito. Então eu peguei lá cursos, eu peguei lá o manual do próprio software e fiz a IA aprender. Beleza, ela aprendeu. Acho que eu não dei o play aqui. E fiz ela aprender. Ela aprendeu. Aí o que eu fiz? Eu testei, antes de botar isso para rodar, eu testei esse agente junto com uma colaboradora nossa lá na consultoria ambiental para fazer uma modelagem. E a gente tem, por exemplo, esse aí de AutoCAD também, né? E ela não sabia, nunca tinha feito. E ela fez uma modelagem de alagamento, prevendo com os tempos de recorrência e tudo mais. Aí você pode se perguntar assim, tá, Vitor, mas estava certo mesmo? Bom, ela fez aquilo que eu já tinha uma modelagem pronta e o resultado é igual. Muito próximo, diferença ali de 2 centímetros na mancha de inundação, praticamente é o erro. E aí eu validei e entendi, cara, na verdade, olha só, e aí eu vou voltar a falar de dinheiro para vocês também, olha só talvez a montanha de dinheiro que nós estamos sentados. Nós temos o conhecimento, mas não temos a coragem de avançar nesse tipo de estudo mais complexo. Por quê? Porque a gente está sozinho. A gente se sente sozinho. Agora a gente não está mais. E obviamente eu estou dando o exemplo do Sabiá porque é o meu dia a dia aqui, sabe? Dá para fazer isso com o cloud, Vitor? Dá, mas você vai ter que treinar o cloud de uma maneira correta. Vai ter que validar, vai ter que testar, né? E aí talvez esse tempo você não tenha, ou tenha, né? Mas eu gosto sempre de fazer esse disclaimer para vocês, para que fique claro, né? Para que não pareça isso aqui uma apresentação de vendas. Não é isso, é justamente a ideia aqui, é mostrar para vocês as possibilidades. Sabe por quê, pessoal? Agora a gente vai dar um 360. Alguém já ouviu falar da Sequoia Capital? Bom, Sequoia Capital é um dos maiores fundos de investimento do planeta. Os caras investiram lá no comecinho da Apple, lá no comecinho da Nvidia, do Google, do YouTube, do LinkedIn, do WhatsApp. Parece que de futuro esses caras entendem um pouquinho. Eles aportaram muito recurso nessas empresas e elas são o que são hoje em dia. Eles não entraram agora. Então esses caras entendem muito de futuro e esse ano, em meados de abril, eles lançaram um paper onde eles profetizaram que a próxima empresa de $1 trilhão, ela será uma empresa de serviço. Olha que loucura! Uma empresa de serviço, aquilo que a gente faz, serviço. Não é uma empresa de software. Por quê? Porque ela vai ser uma empresa de serviço que executa trabalho como se fosse um software. Por causa da IA. Essa é a loucura que a gente está vivendo. Ou seja, as empresas mais valiosas no futuro, ou seja, o nosso futuro como profissional, porque a gente precisa entender o que os caras estão fazendo, como que a gente adapta para o nosso mundo aqui. Serão empresas de serviço que se comportam como empresas de software. Então, dando o exemplo do estúdio de autodepuração que eu falei ali, hoje o cara fecha um estúdio de autodepuração. Bom, o cara às vezes vai dar lá 45 dias, 60 dias para executar, depois de coletar as análises de água. É ou não é? Tá, e se eu entregar em um dia? O problema é que eu realmente passo esse tempo todo trabalhando em cima desse estudo hoje em dia. Né? E eu vou lá, eu escrevo e tal, e aí vou lá, acompanho a análise, e tal. Né? E se eu trouxer isso para um dia? É isso, mais ou menos essa é a tese.
da Sequoia, né? Ou seja, você vai vender serviços utilizando ferramentas que vão te dar tanta eficiência, e essas ferramentas, naturalmente, é o uso da inteligência artificial. Hoje é a única ferramenta que te permite encurtar tanto esse tempo. Essa é a tese da Sequoia, é o que a gente vem tentando implementar dentro da nossa consultoria ambiental. E é isso que eu chamo do consultor 5.0, né? Do profissional ambiental 5.0. Ou seja, você se comportar como eles chamam de... existe o termo, né, SaaS, que é Software as a Service. Os caras pegaram e inverteram a lógica e falaram, não, Service as a Software. Por quê? Porque aí a margem é muito alta, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? A assinatura do Sabiá custa, mais barata, custa R$ 69,90. O nosso plano mais caro vai custar R$ 319. Quanto custa um estudo de geodepuração, por exemplo? Porra. 15 mil, 20 mil. Entendeu? Você vai vender o estudo de geodepuração utilizando uma ferramenta. O teu cliente poderia fazer, eventualmente? Poderia, dependendo do cliente, né? A gente presta serviço para a indústria tem lá o profissional ambiental dentro da indústria, poderia fazer. Mas ela vai continuar contratando o serviço, não vamos se enganar, né? Cada um tem a sua especialidade, então ela vai continuar contratando o serviço. Então, a margem de lucro num serviço é muito maior do que num software, por incrível que pareça. Por quê? Porque agora eu estou me comportando como um software. Eu estou vendendo o serviço, me comportando como um software. Bom, mas e qual que é então a trilha, né? Eu ainda me considero que eu estou parado aqui no consultor aumentado, tá? Mirando, né, para que a gente se torne um consultor 5.0. Porque a trilha é o quê? Primeiro, conhecimento da área, conhecimento ambiental, não tem como fugir disso. Segundo, sobre conhecimento na aplicação da IA, no uso da IA. Né? Ou seja, o Henrique comentou da pós-graduação, é isso. É você realmente se aprofundar e dominar esse tema. Para ser programador, não, mas entender como que ela funciona, entender quais são as ferramentas que você pode utilizar para a tua realidade no teu dia a dia. E o terceiro, uma ferramenta verticalizada. Por quê? Né? O que é uma ferramenta verticalizada? É uma ferramenta... É uma ferramenta que está treinada para a tua área. Porque senão você vai acabar voltando a ficar igual o bobo da corte da IA. Não, agora eu vou usar o cloud. Não, o cloud está demais. Todo mundo está falando do cloud, agora eu vou usar outro. E vai ser assim eternamente, pessoal. Porque esses caras estão injetando bilhões e bilhões de dólares em data centers e processamentos, etc. e tal. E vai ser assim. Então você tem que escolher uma ferramenta, né? É aquela coisa, eu falava antes ali, dá para desaparafusar um parafuso com uma faca? Dá, né? É a melhor ferramenta? Não. Às vezes tu vai até espanar o parafuso ali, dependendo da faca, do parafuso, se for um parafuso meio ruim, ele vai espanar. Tu está usando a ferramenta errada. Então, a gente precisa pensar em qual que é a ferramenta correta. Então, como eu falei, o conhecimento ambiental, né? Ou seja, conhecer o que acontece, e essa bagagem não tem como fugir. Não vamos achar que alguém leigo na área ambiental vai conseguir avançar, não precisa ter essa bagagem, né? Precisa ter a bagagem da IA aplicada, né? Precisa usar uma ferramenta verticalizada. Ah, Vitor, precisa? Ou você verticaliza a tua. Isso aqui é um exemplo, né? O que é um software, um Service as a Software? A gente pegou lá o Sabiá, não tem isso dentro do Sabiá, Viva é a minha consultoria ambiental. Dentro do Sabiá a gente codou para poder gerar um estudo de tráfego automático. Então qual que é o meu trabalho hoje? É o trabalho que a máquina ainda não consegue fazer. Quer dizer, ela até consegue, né? Que é contar carro. Aliás, ela consegue fazer isso muito bem, né? Eu é que não tenho acesso a essa tecnologia, a esse hardware para botar lá e ficar contando carro. Então a gente vai lá, bota a gente para contar carro, vem aqui, alimenta com os dados e plim, está pronto o estudo de tráfego, né? Que é um estudo que tem um valor agregado importante e que ele não está dentro do Sabiá, mas ele foi criado com o Sabiá, ou seja, eu estou utilizando a IA para me ajudar a construir novas soluções. E por que ela se torna um pouco melhor? Porque ela já está treinada, ela já conhece a nossa área. Aqui é um outro exemplo também. Então a gente desenvolveu uma calculadora de IQA, né, índice de qualidade de água. Simples, são cálculos simples, que se resolvem muitas vezes numa planilha do Excel, né? Mas agora eu poder simplesmente subir as análises do laboratório, né, em CSV para cá, apertar um botão
dar o play e acabou, eu já tenho lá o IKEA de todos os pontos que eu fiz a amostragem, quanto tempo eu ia demorar para fazer isso? Né? Ou o meu custo, eu botar na mão do estagiário e tal. Então, e ainda a gente botou aqui, bota um modelinho de CSV aqui, então para o cara baixar, né, para o nosso colaborador lá baixar se ele tiver com alguma dúvida. Então essa é a grande diferença, né, de uma IA genérica, de uma IA verticalizada, né? E isso aqui é assustador. Quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu fiquei em pânico. Cerca de 40% dos dados que as IAs LLMs treinadas, que as IAs LLMs comuns que a gente sabe, ChatGPT, Cloud, etc., foram treinados com o Reddit, com o Wikipedia. Puta que... Hã? Exato. Né? Que tipo de confiabilidade a gente tem? A gente sabe que hoje em dia melhorou muito e tal, mas assim, é sério que a gente quer confiar nessa base de dados? Né? Ou a gente quer confiar em bases de dados realmente existentes, bibliografias? Vou falar de Efluent, eu vou falar de Metcalfe-Edge, eu vou falar de von Sperling. Né? Então, não dá. Ela chuta com confiança e ela te convence ainda. É muito legal. Eu às vezes olho e penso, porra, isso aqui tá errado, mas tem uma cara de estar certo, cara. É muito bom. Então, basicamente, a gente viu essa trilha, né, pessoal? A gente pode estar no braço, pode estar lá no artesanal, ou você é o cara que está ali só usando como consultor experimental, e está tudo bem, tá? Não tem problema nenhum estar em nenhuma dessas fases. A gente está vivendo o começo de tudo isso. Né? A gente está como se fosse lá os malucos lá atrás, na era da internet, que a galera não estava olhando muito. A diferença é que hoje a informação corre mais rápido, não vai demorar tanto tempo como demorou para ter o boom da internet, o boom da rede social. Né? O ChatGPT, por exemplo, acho que em muito pouco tempo já atingiu lá 1 milhão de usuários, sei lá, muito mais rápido do que qualquer rede social. A gente viu então você tendo ele como copiloto, a IA como copiloto, ou seja, o consultor aumentado e o que seria o estado da arte, que é o consultor 5.0 que a gente chama, que é o quê? Então você tem o domínio da IA, você tem o domínio técnico, você usa uma ferramenta verticalizada, começa a produzir coisas para você e se comportar como um software, sendo um prestador de serviço. É imbatível, não tem como. O cara vai pagar 3 vezes o teu serviço se você entregar para ele algo que demoraria 30 dias em 1 semana. Eu vi isso na prática. Né? Eu falo isso para vocês porque é impossível, seguindo essa trilha, não ser mais ágil, mais lucrativo, mais seguro. Eu gosto de falar seguro por último, até porque segurança, a gente vive numa área que ela é extremamente insegura. Né? Eu gosto de dizer que, sim, os advogados... Tem alguém que é advogado aqui, não? Eu não vou falar mal de advogado, tá? Até porque eu sou casado com uma advogada. Mas, assim, os advogados, eles têm a liberdade de interpretar a lei. Né? A gente não. Se eu interpretar errado, daqui a pouco eu estou sendo enquadrado lá no artigo 69A da Lei de Crimes Ambientais por prestar informação falsa, etc. Mas eu entendi a lei errado, né? Então a gente está sempre no fio da navalha. Então segurança na nossa área, por isso a gente se preocupou muito com a curadoria de conteúdo, do Sabiá, etc. Tá? E a bem verdade, galera, olha só esse dado, para a gente ir encaminhando para o fim. Eu fiz uma pesquisa e identifiquei que a gente tem quase 1,7 trilhão de reais parados nos órgãos ambientais só em infraestrutura, tá? Só em infraestrutura, investimento de infraestrutura, rodovia, ferrovia, coisas que não estão avançando. Imagina o que mais não tem de oportunidade aqui. Para a gente ter uma noção se isso é muito ou pouco, olha aqui, o PIB da Finlândia é 1,64 trilhão. Finlândia, um dos melhores países do mundo para se viver. Ao mesmo tempo, pessoal, quando eu falo de tempo, a gente precisa refletir. Né? Porque às vezes vocês vão sair daqui hoje com aquela sensação de, depois eu vejo isso, depois eu faço, né? Não tenho tempo agora, esse negócio de é legal, mas assim... E se a gente for parar para pensar, vai dizer que vocês não pensam muitas vezes nisso. Não, depois eu ia descansar, depois eu ia fazer, depois eu ia organizar, tudo fica para depois, né? Porque está todo mundo na correria. E sinceramente eu não sei quando é que foi que ficar na correria virou sinônimo de sucesso. Vocês conhecem alguém que se perguntar, e aí, como é que tá, amigo? Tudo bom? Não vai falar que está na correria? Eu não conheço ninguém. E sabe por que todo mundo fala isso? Porque é verdade. Está todo mundo na correria. O problema é que a gente está correndo sem saber para onde, muitas vezes. Mas está correndo.
né? E quando a gente está correndo demais, sem ter para onde ir, algumas coisas ficam para trás. Então eu gosto de dizer que assim, o mundo da IA, o mundo da tecnologia, pessoal, me fez ter mais lucratividade dentro da minha consultoria ambiental, mas acima de tudo hoje poder ter um pouco mais de tranquilidade também para a minha família, né? Porque o dinheiro ele volta, agora o tempo que a gente perdeu não, né? E muitas vezes a gente está falando sobre A, mas a gente está falando no fim do dia sobre tempo, sobre o nosso tempo, que a gente sabe que é limitado, não adianta. E muitas vezes a gente quer correr para dar uma condição melhor, ou seja, quem aqui tem filhos? Né? Para dar uma condição melhor para a nossa família, para os nossos filhos. Só que talvez depois, a hora que chegar a hora da gente aproveitar, vai ser tarde. Né? E eu digo isso porque eu tive filho tarde. Né? Esse aqui é o Joaquim, meu filho. Está com 7 meses. Essa foto faz umas 2 semanas. E eu me peguei há alguns dias refletindo sobre isso, que a gente quer correr para poder dar o melhor para a nossa família e às vezes a gente não está ali onde quando a nossa família, o que ele mais precisa nesse momento é o nosso tempo. Que às vezes a gente está deixando para depois, que a gente não está cuidando. Ou se você não tem filho, o tempo para você se cuidar, porque a academia fica para depois, a alimentação fica para depois, fica tudo para depois. Nossa, virou um coach agora essa porra aqui, né? Mas assim, não é essa a ideia, né? Mas é só para a gente refletir sobre isso, porque a gente vem falando sobre IA para quê? Se não for para a gente poder aproveitar os melhores momentos da nossa vida. Que eu digo que a jornada do consultor ambiental 5.0 não é virar uma máquina, pelo contrário, é a gente deixar de ser usado como uma máquina. Obrigado, pessoal. Espero, de alguma maneira, ter colaborado com o conhecimento de vocês.